É hoje, hein? É hoje aqui no Trocando Ideias que a gente vai tratar de uma das perguntas mais recorrentes, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui na Luz para o Caminho. O pessoal tem uma curiosidade de saber, pastor, se mulher pode pregar. Pronto. Calma, calma que a gente vai falar disso já já. Tá certo. O senhor sabia que essa é uma das perguntas que a gente mais recebe? É mesmo, Tiago. É verdade, pastor. Se mulher pode pregar. Mas segura aí que a gente vai tratar depois dessa pergunta. Tá bom. O senhor tá bem? Eu tô animado. Eu também. Vamos ver o que tem de pergunta Então, aqui? vamos lá. Ó, gente, vocês estão mandando e-mail, a gente recebe. Tá aqui, ó, o e-mail que vocês têm mandado pra gente. Continuem mandando suas perguntas pra cá, a gente fica muito feliz com a sua participação, tá bom? Pergunta do Lúcio. Pastor, como igreja, de que maneira planejar as próximas décadas em um cenário caótico e Cristo às portas? Pois é, ele fala de 3 coisas aí, né? Planejamento, diagnóstico e esperança da segunda vinda. Veja bem, nós temos que planejar mesmo, Tiago. Quem não planeja, planeja fracassar. Então, nós precisamos planejar o amanhã, no sentido de buscar as primeiras coisas primeiro, de ordenar a nossa agenda numa escalada de prioridades. Agora, que o mundo está caótico, está, mas nem por isso nós vamos adotar a filosofia do avestruz, botar a cabeça na areia e achar que está tudo resolvido. Eu acho que a caotização da sociedade deve nos impulsionar ainda mais a sermos mais precisos, zelosos no planejamento e na execução, para que a gente seja relevante no tempo em que vivemos e não nos dobrarmos diante das pressões nem seduções do presente século, não nos conformando, mas transformando. Acho que é dessa maneira que nós devemos nos postar nessa questão. Que Jesus está às portas, essa é a esperança da igreja. Sim. Agora, nós não podemos adotar aquela política, vamos cruzar os braços para deixar ficar pior, porque aí Jesus vai estar mais perto ainda de voltar. Não. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos um elemento de transformação. Nós não podemos cruzar os braços nem nos acovardarmos. Nós temos que resistir o mal, resistir o diabo e vivermos uma vida para a glória de Deus. Agora, reverendo Hernandes, muito se fala em otimismo, em pessimismo, né? Isso dá para ser aplicado nessa situação. A gente tem uma previsão aí de que as coisas vão piorar perto da vinda da chegada de Jesus, não é isso mesmo? Ou a gente pode imaginar que vai melhorar? Depende da linha escatológica que uma pessoa vai seguir. Por exemplo, se você conversar com um pós-milenista, ele vai dizer para você, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Quando o mundo estiver cristianizado, conforme Abacuque 2,14, as águas, o conhecimento de Deus vai ser como as águas que cobrem o mar. Aí, no pico deste avanço missionário, Jesus volta. Eu não sou pós-milenista, eu sou amilenista. E a visão amilenista, Dr. Mark Lloyd Jones, disse que com um versículo só você derruba essa tese. Primeira, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando Jesus disse que a iniquidade vai se multiplicar? Quando a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestilências, perseguição religiosa, engano religioso, o cenário é esse mesmo. Mas é nessa conjuntura de tanta aperto, de tanta dor, de tantas coisas terríveis acontecendo, o mal sendo aplaudido, o bem sendo escarnecido, é que mais entusiasmo nós devemos ter para sermos uma contracultura nesta cultura decadente. Muito bom. Eu me aprofundei um pouquinho mais aqui, mas é bom estudar, valeu né? Demais. Aliás, fica aqui a dica para você conhecer a LPC Cursos. Pois é. Tem um curso muito bom do pastor Hernandes só sobre Apocalipse. Mas a gente conversa depois sobre isso. Vamos para a próxima pergunta, que foi o Lucas que nos mandou, pastor. Pastor, como eu posso ajudar um amigo que está buscando caminhos de espiritualidade, porém sem compromisso com a igreja local? Bom, eu acho que ele deve ajudar esse amigo dizendo para esse amigo que
não há ovelha sem rebanho, não há membro do corpo que sobreviva sem estar ligado ao corpo e à cabeça, que não há um ramo que possa produzir se não estiver ligado ao tronco. Isso significa que eu não sou um cristão sozinho, independente, freelance. Que aquele que tem Deus por pai, como dizia Calvino, tem a igreja por mãe. Ou seja, eu preciso me congregar. Eu preciso fazer parte do rebanho. Porque Jesus, na sua grande comissão, o que disse? Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é isso que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que uma pessoa pode ser batizada? Ela se batiza a si mesma? Ela precisa se integrar, ela precisa ser discipulada. E não só para receber, essa ideia do mercantilismo cristão, essa ideia de apenas utilitarismo cristão, eu vou para receber, eu vou para receber, eu vou para receber, está errado. O que é culto? A palavra culto em inglês, por exemplo, é service, né? É serviço. Você não vai para o culto para receber, você vai para o culto para dar. Você vai oferecer a sua vida, você vai oferecer o seu coração, seus dons, seus talentos, seu tempo. Você vai servir a Deus, servir ao próximo. Então, nós precisamos... eu não preciso de nada. Pois então, vá para dar. Precisa sim, é só a falta de consciência. Mas vá para dar, porque culto é isso, igreja é isso. Você vai para oferecer. Isso é culto. É isso aí. Bom, a próxima pergunta do programa de hoje veio da Kátia Regina. Pastor, à luz da Bíblia, a mulher pode pregar a palavra de Deus? Quer dizer que essa é a pergunta que mais está recorrendo aí? Essa é. Pois bem, então vamos entender. Você vai encontrar mulheres sendo usadas por Deus no Antigo Testamento e mulheres sendo usadas por Deus no Novo Testamento. Quando você vai, por exemplo, para Joel capítulo 2, onde se promete lá o derramamento do Espírito, o que ocorreu no Pentecostes, está escrito que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é profetizar? É pregar, à luz de 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 a 3. Se você perceber, lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 3, as mulheres da Galileia, e são citadas por nome 3 delas, Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras, sustentaram financeiramente o ministério de Jesus no seu trabalho itinerante pelas cidades da Galileia. Eram 204 cidades. E eu fico imaginando a cena. Jesus mais 12 apóstolos, 13 pessoas, 3 mulheres citadas pelo nome, 16 pessoas, mas muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras. Vamos imaginar que o grupo todo seja 40 pessoas, cidade em cidade, cidade em cidade. Eu acho que elas iam bancando, passando Pix, fazendo transferência, cobrindo todas as despesas. Quando Jesus disse que subiria para Jerusalém para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia, essas mulheres foram com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, só tinha o apóstolo João lá, mas essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, está lá em Lucas 23, 54, 55, que essas mulheres estavam no sepultamento vendo onde e como Jesus foi sepultado. No primeiro dia da semana não foram os apóstolos, nem os homens, foram essas mulheres que foram ao sepulcro. O túmulo estava aberto, elas entraram, o túmulo estava vazio, elas saíram, um anjo perguntou para elas, o que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Essas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, essas mulheres foram as primeiras pregadoras da maior notícia do mundo, Jesus ressuscitou. Mas mais, essas mulheres estavam com os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus no Monte Olival. E essas mulheres ouviram o que Jesus disse, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essas mulheres faziam parte dos 120 discípulos que estavam no cenáculo. Quando eles se reuniram, os apóstolos, Maria, os filhos outros de Maria,
Essas mulheres, eram 120 ao todo, oraram, perseveraram, unânimes em oração, 10 dias. No primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, inclusive essas mulheres. E diz a Bíblia que todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Essas mulheres, cheias do Espírito Santo, estavam falando das grandezas de Deus. Pois bem, você vai encontrar também, lá em Atos Apóstolos, capítulo 8 e depois capítulo 12, que as filhas de Filipe, o diácono, que morava em Cesareia, eram profetisas. Quem é profetisa? Dom de profecia o que é? É pregar a palavra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 1-3. Combinando com 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Quando você vai para 1 Coríntios 14, Paulo diz que as mulheres podiam profetizar, tendo a cabeça coberta. Então, a grande comissão, Tiago, foi dada não só para os homens, foi dada para o ser humano. Todos aqueles são salvos pela graça. Uma das doutrinas gloriosas da Reforma Protestante do século XVI é o sacerdócio universal dos crentes. Só os homens receberam o sacerdócio? Só os homens estão dentro da grande comissão? Sim, as mulheres podem pregar. O que nós não defendemos é a ordenação feminina, mas nós defendemos que as mulheres podem e devem pregar. Elas são embaixadoras desta grande notícia, que Jesus ressuscitou e o Evangelho é o meio pelo qual Deus salva o pecador. Vocês estão aí ainda? Que alegria aqui, não sei nem o que dizer agora, de ver esse homem falar. Amém. Pastor, animado. Em nome dessa turma toda, nossa gratidão, Senhor, Amém. viu? Amém. Por tanto conhecimento, tanta sabedoria Obrigado. compartilhada aqui com a gente. O nosso Obrigado. tempo já está esgotado. Está aqui, olha só, o site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a igreja que oferece o Trocando Ideias a todos vocês. Eu convido que vocês entrem aqui no site para conhecer um pouco mais da igreja, para ver a programação da igreja, tá bom? Não vá embora sem dar um like aqui no vídeo, um vídeo melhor que o outro. Muito obrigado, viu, pastor? É um privilégio, uma honra. E vocês todos que estão aí nos acompanhando, se não foram ainda, moram em São Paulo, não foram fazer uma visita lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, será muito bem-vindo. E se você mora fora de São Paulo, acompanhe a gente pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP TV. A igreja quer estar pronta a servir você. Muito obrigado, pessoal. A gente espera vocês na semana que vem. Abraço, gente.